Glória a Deus. Os músicos, Marquinhos, prega uma, prega duas, Marquinhos. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Santo Evangelho de João, todos de pé, por favor. Santo Evangelho reportado por João, no capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14. A Irmandade procura compartilhar a live aí, vocês que estão assistindo. Nós vamos ler a partir do verso 12 a seguir. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, Bruno. Diz aqui: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei, e me manifestarei a ele. Somente até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Glória ao nome santo do Senhor. Amada Igreja de Deus, nossos irmãos e irmãs que nos estão acompanhando também através da live da internet. O Senhor escreveu essas instruções aos seus discípulos, porque aproximava-se o dia da sua partida. Aproximava-se o dia da sua ida para o Pai. E ele, preocupado com a reação que os discípulos teriam, no momento que se vissem órfãos, tanto a preocupação tinha razão de ser, de acontecer, que tão logo o Senhor foi morto e crucificado, alguns deles já voltaram atrás. Pedro voltou a ser pescador, o próprio João foi junto dele e outros mais, porque passaram a não crer ou vacilaram na fé ou qualquer outra coisa. Nós não vemos nenhum registro da palavra de Deus que o Senhor tenha os desaprovado por isso, ou tenha os censurado por esse comportamento de inconstância, de medo, de uma instabilidade espiritual. O Senhor, antes de qualquer crítica, sempre procura compreender as nossas fragilidades. Ele sempre procura olhar para a nossa melhor versão. O ser humano, nós, como homens e mulheres, sempre nos apegamos naquilo que é ruim. A pessoa te faz 99 favores e não faz um favor, você esquece dos 99 e lembra só do um que ela não te fez. Mas quando eu digo você, digo eu. Nós somos assim, mas o Senhor não. Glória ao nome do Senhor.
A palavra de Deus diz que Deus vira o rosto para as nossas transgressões, de maneira tal que enviou seu Filho para a expiação dos nossos pecados. Não havia salvação no mundo, e Deus nos amou de maneira tal que enviou seu Filho para morrer por nós no madeiro da cruz. Depois esse Filho que morto foi ressuscitado pelo Pai, foi até o Pai, tornou-se intercessor do povo pelo qual ele morreu. Glória ao nome do Senhor. Tornou-se intercessor do povo que o matou. Tanto que quando alguns zombavam dele enquanto ainda no madeiro, ele dizia: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Ali já começou a ser intercessor. Irmãos amados, então, em vários momentos, vários de nós vacilará na fé. Vai voltar atrás, vai escorregar, vai cair, irmão, vai cair. A palavra diz que cair é coisa do homem, mas levantar é coisa de Deus. Vai cair. E qual é o papel da igreja quando eu vejo um crente caído? Primeiro de tudo, é levantar ele do chão. Eu vejo um irmão caído, eu vou orar. Não vai orar não, irmão, vai levantar ele. Não vai orar não. Não vai pedir para Deus fazer aquilo que é para você fazer. O bom samaritano não foi orar não levou na reunião, não apresentou para ninguém. Ele viu o homem meio morto no caminho, desceu do cavalo, foi lá e cuidou dele. E o Senhor deu todas essas instruções, tentando, irmãos, quebrar uma barreira, quebrar uma parede que é gerada entre nós, que é de uma pseudo-força, uma força que não é verdadeira. Nós costumamos dizer, as pessoas às vezes te perguntam: está tudo bem? Está tudo maravilhoso, e às vezes não está. Você se importou com aquilo? Não, eu nem liguei, mas o coração está ferido. Você deu confiança, você caiu naquela fraqueza? Não, aquilo lá nem me chama atenção, mas caiu. E nós criamos entre nós e Deus uma separação de uma força que não é verdadeira, que para Deus não significa nada, mas significa para mim, que eu vou falando tanto para mim que eu não preciso, até o momento que eu chego a parar de receber aquilo que Deus tem para mim. Tá, irmão? Toda essa volta, toda essa conversa para falar o quê? Irmão, Deus te quer, aleluia, uma carta lida diante da sua presença. Deus quer que você chegue até Ele, abra os teus braços e o teu coração e diga: Senhor, eu sou isso aqui, sem nem pôr e nem tirar. Eu sou isso aqui, Senhor. Se presta, eu não sei. Se é bom, eu não sei. Se é bonito, eu não sei. Mas eu sou isso aqui, Senhor. Se serve, também não sei. Se é muito o que eu te dou. Aleluia. Se é pouco o que eu te dou, Senhor, também não sei. Só o Senhor pode saber. Mas eu posso garantir, é de todo o meu coração. É de todo o coração, irmã. É de todo o coração, meu irmão. Se é isso mesmo, dá um glória a Deus aqui essa noite para o Senhor. É de todo o meu coração. E o Senhor te diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Glória ao nome do Senhor. O Senhor foi ao Pai preparar lugar para nós, porque Ele disse: pois eu quero que onde eu esteja, estejais vós também. Está preparado para morar no céu? Vai dando glória a Deus, porque o Senhor quer te abençoar aqui 100 vezes tanto, e por fim te dar a coroa da vida eterna, irmão. E nós vamos criando esse distanciamento que é nocivo para a fé. Sabe qual é o princípio de toda a fé? Entrega. Sem fé é impossível agradar a Deus. Entrega. Quando eu creio, quando eu confio, eu me entrego. Quando a Bia era pequenininha, nós morávamos numa casa que a varanda tinha um telhado baixinho. Ela tinha uns 3, 4 anos, eu punha ela em cima do telhado e falava: pula no colo do pai. Ela só fechava o olho e pulava. Ela confia. Meu pai vai me segurar. Irmão, se lança nos braços do teu Deus essa noite. Em nome do Senhor Jesus.
mas se lança de verdade, não só de glória a Deus, só de igreja, só de culto, só de tocar, só de pregar, não, de coração, de alma, lá na tua casa, quando ninguém vê, lá no teu trabalho, quando as coisas apertam e ninguém está lá para te ajudar, é nesse momento que o Senhor quer que você se entregue nos seus braços e quebre essa barreira que te distancia do Senhor. Quando tiver que chorar, chore, irmão, glória a Deus. Quando tiver que se lamentar, se lamenta. Jó era um homem justo diante de Deus, e se você pegar o livro de Jó, a lamentação de cima a embaixo, irmão. Queixa, dúvida, pergunta, reclamações. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor diz: bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados, irmão. E o Senhor quer que a sua igreja esteja próxima de si, guardando os seus mandamentos, amando a sua palavra, entregando a sua vida inteiramente na mão de Deus. O Senhor te diz: se você se entregar a mim essa noite, eu saio com você nos meus braços de amor. E te levo, Rida e Amuia, Alamaia, te levo onde você precisa chegar, te faço alcançar o que você precisa alcançar, mas primeiro entrega-te nas minhas mãos, diz o Senhor. Irmão, a igreja de Deus, isso acontece continuamente, acontece principalmente conosco que somos do ministério, com nós do ministério. Prega, batiza, anuncia a palavra, atende grandes cultos. Nós mesmo atendemos culto aqui na live para uma multidão de pessoas, e a gente esquece que nós precisamos de oração. Mas não é só da oração da igreja, é da nossa oração. A gente se esquece que nós precisamos em algum momento ir aos pés do Senhor, confessar as nossas faltas, pedir perdão, voltar atrás, esconder a nossa mão, que às vezes é muito pesada, ela bate muito forte, para que o Senhor também lave a nossa alma, Alamaia, para que o Senhor limpe o nosso coração, para que a palavra de Deus tenha fluidez, e por causa da nossa intransigência, a igreja de Deus não seja amaldiçoada, e nem seja privada da palavra. Então nós achamos forte e na verdade estamos enfraquecidos. E o que o apóstolo São Paulo dizia? Porque sei que na verdade quando estou fraco, aí então estou forte. Como pode essa palavra, irmão? Como pode alguém fraco estar forte? Porque quando ele reconhece que está fraco, ele vai nos pés de quem? Vai nos pés do Senhor Jesus. E aquele que vai nos pés do Senhor Jesus é forte, irmão. O Senhor o fortalece, Alamaia. O Senhor o faz grande. O Senhor o faz alcançar coisas inefáveis. O Senhor o leva a lugares difíceis para mostrar o seu poder na sua vida. Se tem um crente aqui, pode dar glória a Deus. Se tem na live aí, pode dar glória a Deus. Não se turbe o vosso coração. A palavra está de pé na tua vida, irmão. Ô irmão, bom, Rodrigo fala aqui, não sustenta descendo do púlpito, não dá conta, cai, bate a cabeça, morre, não amanhece amanhã. Mas o Senhor não, irmão. O Senhor que fala contigo é Deus de toda eternidade. E o Senhor não lança a palavra como um arqueiro lança a flecha, vira as costas, vai embora. O Senhor lança a palavra e vai acompanhando ela, até que ela chegue onde tem que chegar. A Alamaia, decanta, Lassúria, Alamaia. A palavra de Deus é um espírito vivo, irmão, que ela alcança o que precisa alcançar. Ela chega onde precisa chegar. E o Senhor te diz: eu tenho obra na tua família, eu tenho obra na tua casa, eu tenho obra na tua parentela, eu tenho obra até na tua vizinhança. Dá glória a Deus, eu estou trabalhando na tua vida de uma maneira especial e maravilhosa. Quando, irmãos, essa barreira torna-se meio que intransponível, veja, essa barreira que falamos desse nosso distanciamento com Deus, não transponível por Deus, para Deus, transponível para nós. Eu, Rodrigo, criei uma barreira tamanha que eu já não consigo mais me aproximar de Deus. Ele está ali, eu vejo, mas não consigo me aproximar. O culto não está bom, a orquestra não está boa, a igreja não presta, o ancião não presta, o mundo é todo sem cor para a pessoa. A comida é amarga, a água não mata a sede, a cama não mata o sono, porque a pessoa vai se enclausurando, vai entrando dentro de um caramujo, de uma carapaça, que passa a se ficar isolada do mundo físico e também do mundo espiritual. Mas o Senhor te diz, se você crê, um clamor teu, eu quebro essa barreira para você.
Quando desaba um prédio, quando desaba uma casa, qual que é a instrução do corpo de bombeiro? Se tiver soterrado, grita! Grita, pede socorro. Tem momento que eles mandam parar todas as máquinas, não pode nem respirar, não pode tirar o pé do lugar, para todo, aquele silêncio sepulcral, e de repente alguém ouve lá embaixo do escombro, socorro. Mas se não tivesse clamado, não seria socorrido. Irmão, eu não sei se vocês creem na palavra ou não, mas se você clamar, o Senhor vai te tirar desse soterramento que você está. Se canta, massuia lá, anda lá, suia, se anda lá, maia. Se você clamar, o Senhor vai te tirar desse desabamento que está na tua vida. O Senhor vai te tirar desses escombros. O Senhor vai te achar com seu anjo e vai te colocar em liberdade com vida para você dar glória a Deus. Irmão, às vezes o adversário garra na nossa goela, garra no nosso coração, não deixa dar um glória a Deus, não deixa crer na palavra, não deixa fazer uma oração, não deixa perdoar. Hoje Deus vai te limpar pela palavra, meu irmão. Deus vai nos limpar pela boa palavra de Deus e vai alcançar os nossos corações com a sua obra. E todos nós teremos em Deus um cântico de vitória. E tu tens perguntado ao Senhor, Senhor, o que vai ser da minha vida? O Senhor te diz, eu sou teu pastor, nada te faltará. Como vai ser daqui para frente, Senhor? Vai ser como foi daqui para trás. Eu continuarei sendo o teu Deus e você o meu servo. Tá bom para você? Dá glória a Deus, irmão. Dá para continuar sendo crente mais uns 15 dias, minha irmã? Dá para continuar sendo crente, meu irmão, mais um bocadinho? Senhor, a prova está ardendo como fogo, mas não reda o pé da tua presença, Senhor. Eu não saio da tua presença, eu não saio de perto de ti. O Senhor te diz, boa coisa tu vais fazer, porque eu também não me apartarei de ti jamais. Glória ao nome santo do Senhor. Então, amados irmãos, e ele mesmo dizia, eu não vos deixarei órfão. Vos enviarei o Consolador que vos guiará em toda a verdade. É esse Espírito excelente que está falando conosco, o Espírito Santo da graça de Deus, que através da boa palavra vem falar aos nossos ouvidos, mas mexe dentro do nosso coração, irmãos. Comove, muda, transforma, faz com que venhamos dar passos atrás, passos à frente. Às vezes nós não paramos, o Senhor faz a gente parar, faz a nossa vida parar. Às vezes nós dizemos, eu não peço perdão, eu não volto atrás, eu não faço isso nem aquilo. E quando você menos pensa, você está fazendo tudo isso e muito mais. Porque o Senhor pega nosso rosto, esfrega no chão e fala, deixa eu te mostrar quem é que manda na sua vida. O filho pródigo só foi um bom filho depois que comeu bolota de porco, irmão. Enquanto ele não tinha comido lavagem, ele não sabia dar valor ao pai. Então, irmãos, as provas fazem de nós pessoas mais fortes, fazem de nós pessoas mais crentes. O Senhor te diz, essa tua prova não vai te matar, essa tua prova não vai te afastar de mim, essa tua prova não vai tirar minha essência do teu coração, mas quando ela acabar, o mundo saberá que tem Deus na tua vida. Aleluia! A tua família saberá que tem Deus na tua vida. Os teus amigos de trabalho, a tua parentela saberá que tem Deus na tua vida, porque eles te verão aqui clamando, eles te verão na tua casa orando, eles te verão buscando, chorando lágrimas de angústia, mas depois eles te verão sorrindo, dando glória a Deus, e eles dirão, ela sofreu muito, ele chorou muito, ele esperou muito, mas agora está glorificando a Deus. O Deus que você serve vai te justificar, irmão. A mesma boca que desdenha da tua fé, amanhã confessará a tua fé. Não foi o que aconteceu com Daniel? Não foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Nabucodonosor os lançou na fornalha, porque eles não quiseram negar o seu Deus e adorar a ele. Quando ele viu que o Senhor os tinha livrado do fogo, ele que queria adoração para ele, fez um outro decreto que todos adorassem o Deus daqueles três que ele tinha lançado no fogo, porque não quis adorar ele.
Como as coisas mudam, irmão, mas é numa situação extrema, às vezes tem que ir até o limite, e o Senhor manda a sua palavra, eu tenho que pregar o que Deus manda, mais uma vez, não se turbe o vosso coração. Eu não te conheço de hoje, você também não me conhece de hoje, você sabe quem você serve, irmão, você sabe quem é teu Deus, vai em paz para a tua casa, eu vou fazer um milagre dos grandes na tua vida. Um milagre dos grandes na tua casa, na tua família, com os teus filhos, e você confessará: Senhor, Tu és grande na minha vida, só o Senhor é Deus na minha vida, só o Senhor pode fazer o que Ele está fazendo por mim. Vamos, irmãos amados, guardando essa palavra nos nossos corações, remoendo ela pela vida e pela morte, e deixando o Senhor trabalhar na nossa vida um dia de cada vez. E lembre-se de uma coisa: tudo que se levantar contra ti vai cair ferido por amor de ti. Aliança. Senhor, eu não sei se eu dei um bom passo. Senhor, eu não sei se fiz confirmado por Ti, é a minha vontade, continua, glória ao Senhor, continua firme, continua enfrentando os obstáculos, não é na primeira guerra que você vai arriar a mochila, não é na primeira guerra que você vai arriar a espada, receba força no nome do Senhor Jesus, receba fé no nome do Senhor dos Exércitos, a tua família será abençoada, a tua casa será abençoada, o adversário vai sair do teu caminho, o acusador vai sair do teu caminho, aquele que fala no teu ouvido vai sair do teu caminho. Dá glória a Deus agora, igreja, é noite de libertação. Dá glória a Deus, minha irmã. Cadê os crentes aqui dessa igreja? Dá glória ao teu Deus de toda a tua alma. Glória a Jesus, aleluia. Eu não vou me inquietar, Deus está cuidando da minha vida. E aquele espírito que te viu entrar hoje aqui aflito, que te viu ligar a live aflito, quando te ver sair, vai falar: mas ela está tão sossegada, ela está tão tranquila, mas ele está tão em paz. E pode haver alguém que ainda te venha perguntar: mas por que você está tão tranquilo? Porque o Senhor falou para eu não me perturbar, o Senhor falou para eu não turbar o meu coração, que Ele continua sendo meu Deus, aleluia. Como o salmista dizia: Senhor, em paz eu deitarei e dormirei, porque só Tu me faz habitar em segurança. Glória ao nome santo do Senhor. Deite e dorme em paz, minha irmã, deite e dorme em paz, meu irmão. O que hoje é um nó cego que você não consegue desatar, o Senhor corta com corda e tudo, irmão. Diamácia, cantalamácia lá. O adversário faz a panela, mas não sabe fazer a tampa. Ele entra por um caminho na tua vida, Deus faz 7 para ele sair correndo. Ele mexe com você até o teu Deus se apresentar na tua vida. E o Senhor te diz: eis-me aqui, meu servo, eis-me aqui, minha serva. O que mexeu contigo, mexeu comigo. Então, amados irmãos, depois veio o derramamento do Espírito Santo, em Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, e eles começaram a compreender que tudo aquilo que o Senhor falava era verdade, que o Senhor prometia e cumpria. Tem uma pergunta para a irmandade antes de encerrar o santo culto, a palavra. Porventura, o Senhor já mentiu para você? Porventura, o teu Deus em algum momento te deixou? Se não, por que todo esse desespero? Aquele que foi teu Deus ontem, continua sendo teu Deus hoje, amanhã e até o fim dos teus dias. E depois você vai morar com Ele no reino da glória. Vocês crêem nessas coisas, irmão? A irmandade não vem no culto não só por um evento social. Não sei dizer porque vocês crêem, né, irmão? Você crê na salvação, irmão? Você crê na vida eterna? Você crê que existe um lugar maravilhoso que não é aqui? Que nós vamos morar lá no céu? Vocês crê nos dons do Espírito Santo? Você crê no batismo com o Espírito Santo? Você crê em revelação? Crê em milagre? Crê em profecia? Crê que Deus dá o dom de expulsar os demônios? Vocês crê, irmão? Se vocês crê, dá glória a Deus.
porque o Senhor quer começar a derramar coisa nova para a sua igreja. O Senhor quer começar a dar dons novos para a sua igreja e tirar-nos desse ambiente raso, dessa alturinha baixa, nos colocar, irmãos, mais alto, num patamar mais alto espiritual, para quando o diabo roncar em algum lugar, sei lá e falar: sai, Satanás, em nome do Senhor Jesus. E ela cima canta lamúria, salaia, alaia. O Senhor diz: eu vos dou o poder da minha palavra, eu vos dou o Espírito Santo Consolador. O Senhor dá a essência de Deus dentro do coração do homem. Como nós podemos estar desanimados, a essência de Deus está dentro do teu coração. Dá glória a Deus, minha irmã, dá glória a Deus, meu irmão. Eu vou acender uma chama viva dentro do teu coração agora, e tudo que não presta vai sair no nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O que pode com o fogo, irmão? Nada que é vivo resiste diante do fogo. Mas o fogo que Deus quer pôr no teu coração não mata, vivifica. Glória a Deus. E o fogo que Ele vai pôr no teu adversário, esse sim mata e consome ele da tua vida. Se vocês creem em profecia, irmão, é uma boa hora para vocês ficar agora debaixo do sangue do Senhor Jesus. O Senhor vai passar uma labareda de fogo aqui nesse culto agora. Alaia, Úria, glória ao nome do Senhor. Aí na live, aí na tua casa, Ele vai te alcançar agora com uma glória que você não sentiu. Vai alcançar teu coração com uma virtude que você não sentiu. Vai alcançar a tua vida com uma alegria que você não sentiu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Seja cheio do Espírito Santo. E por onde você passar, haverá uma candeia acesa na tua cabeça, confessando que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. A porta vai abrir, a doença vai sair, a perseguição vai acabar, o documento vai chegar onde tem que chegar. O juiz diz que não, Deus diz que sim. Glória ao nome do Senhor, porque é tempo de libertação. Vocês estão crendo na palavra, irmão? Dá glória a Deus. Essa noite é noite de milagre. O inferno está tremendo por causa dessa palavra. O Senhor veio para resolver, irmãos. Veio para resolver e para te dizer: do jeito que você entrou, você não vai sair essa noite daqui. Crê no Senhor, entrega a tua vida ao Senhor inteiramente, creia, quebra essa barreira que te separa do teu Deus e aproxima-te do Senhor. Faz como a mulher que tinha um fluxo de sangue, toca na orla do vestido do mestre, toca na orla do vestido dele, vai sair tanta virtude que tu serás curado na alma e na carne também. Deus seja louvado. Amém. Você ora para nós, Marquinhos? O irmão Marcos vai agradecer para nós. Ajoelhados, oremos a Deus no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bondoso e eterno Pai. Senhor, antes de qualquer coisa, ó Deus, queremos te dizer que nós te amamos, ó Pai. Ó Deus, queremos dizer, ó Pai, que Deus querido, ó Pai amado, nada conseguimos fazer se o Senhor não estiver conosco, ó Pai. Sim, Senhor Jesus. Nada conseguimos, ó Pai, se a tua presença não estiver em nossas vidas. Altíssimo Deus, nesta noite, ó Deus, te damos graças, ó Pai, por cada um que entrou por essas portas, Senhor, por cada um, Deus querido, que tem, Senhor, ó Pai amado, se dedicado, Senhor, para estar diante da tua presença. Ó Deus, te damos graça nesta noite, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Te damos graça, Senhor, pelos hinos entoados, Senhor, pelos músicos aqui presentes, pelas musicistas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, cuida de cada um de nós, Senhor. Ó Deus, que palavra maravilhosa que o Senhor nos enviou, ó Pai. Que palavra, Senhor, que o Senhor colocou em nossos corações, ó Pai. Meu Deus, cada dia mais o Senhor tem nos dado ânimo, Senhor,
O Senhor tem, Deus querido, Pai amado, falado conosco, Senhor, mostrado para nós, Senhor, que se nós tivermos um pouquinho de fé, Senhor, tudo é possível em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos leva, Senhor, em paz para os nossos lares, Sim, Senhor. Senhor. Nos dê um resto de semana abençoado, Senhor. Cuida, ó Pai amado, não só de nós, mas de todos os nossos familiares, Senhor. Ó Deus, vai de encontro, Senhor, a cada um que está nos assistindo pelas lives, Senhor. Ó Deus, entra nos corações, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, alegra, Senhor, nesta noite a vida do teu povo, Senhor. Ó Deus, se ainda há alguém triste, Senhor, alguém amargurado, Senhor, que as tuas mãos possam alcançá-los, ó Pai. Ó Deus, que cada um possa, Senhor, nesta noite, Senhor, ter uma noite de sono boa, Senhor, uma noite de sono, Senhor, tranquila, ó Pai. Ó meu Deus, quantas são a aflição dos teus filhos, ó Pai. Mas Deus querido, ó Pai amado, mais uma vez, Senhor, o Senhor mostrou que é conosco, ó Pai. Ó Deus, e como disse na sua palavra, Senhor, ó Deus, que o Senhor, Pai amado, deixaria, Senhor, para que nós fizéssemos obras maiores que a que o Senhor fez, ó Pai. Mas nós precisamos ter fé, Senhor, nós precisamos acreditar, nós precisamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, colocar as nossas fé em prática, Senhor, para que tudo isso aconteça em nossas vidas, ó Pai. Mais uma vez, Senhor, também te agradeço por cada um que vai ofertar nesta noite, Senhor. Agradeço também, Senhor, pela vida daqueles que não vão poder ofertar. Mas, ó Deus querido, Pai amado, nós sabemos das condições de cada um, Senhor. Que o Senhor possa abrir portas de emprego, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, abençoar a vida daqueles que têm clamado. Ó Deus, se tem alguém aqui, Senhor, nesta noite, nas lives, Senhor, que está, Deus querido, Pai amado, necessitado de alimentos, ó Pai, necessitado de algo, Senhor, para a tua vida, ó Pai, que as providências possam vir de Ti, ó Pai. Sim. Meu Deus, que todos possam ser supridos, ó Pai, e que o Seu nome seja glorificado. Ó Deus, tudo isso te pedimos, Senhor, não por merecimento, mas em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina eternamente. Amém, Jesus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Deus seja louvado. Obrigado, Marquinhos. Todos de pé, meus irmãos.